Opa. Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Pode ler. Não tem problema ela ficar aqui. Não, pode falar, eu não vi. Não tem problema ela. Porque ela. Depois você fala. É porque ela não atrapalha em nada. Como lidar com a insegurança interna? É que insegurança. Porque insegurança abrange muita coisa, né? Insegurança, falar dela sozinha, não vemos muito canal, assim, não vemos muito. Ela é uma ligação de várias coisas. Por isso, assim, se insegurança sobre o quê? Porque a insegurança, quando você olha por trás, ela é construída pelo medo, ela é construída pelo sofrimento, ela é construída por traumas, ela é construída muito relacionada a traumas, assim, dessa vida e de vidas anteriores. Então, esse acúmulo leva à insegurança. Então, quanto mais você se conhece, mais você reconhece o que te leva a padrões de insegurança. Certo? Porque as pessoas podem confundir, por exemplo, você defender, vou proteger a minha filha. Não, você é muito inseguro. Não, mas não é, estou protegendo porque na verdade eu tenho medo disso, entende? Então a insegurança por si só, ela não tem poder, porque ela não é um sentimento. Ela é uma consequência, uma resolução, não é resolução que se fala, é um acúmulo. Acho que consequência é a palavra que mais se vincula, assim, a consequência de um acúmulo de questões que levam a... Agora, ninguém nasce inseguro por ser inseguro. Não vem na alma, não. Em outras vidas, não vem. Não, a insegurança, ela não tem esse poder, ela não é algo por si só, ela não existe sozinha. Por isso que como lidar com a insegurança, ele não representa nada. Mas quando eu olho para ela, eu percebo o padrão que existe de coisas, de sentimentos mesmo densos, que levam à consequência eu me perceber inseguro, né? Ou as pessoas me denominarem inseguro. Hoje tem alguns estudos, eu perguntei isso da alma até, porque eu lembrei de que tem alguns estudos que falam quanto mais acolhimento o bebê tem quando sai da barriga, aquele imediatinho mesmo, não estamos falando de primeiro mas tipo, saiu da barriga e ficou ali sozinho no berço com as pernas abertas, os braços abertos. Não sei se é verdade, mas que criam-se padrões inseguros porque ele está vulnerável. E é por isso que quando você falou isso, eu até perguntei se poderia ser já da alma, ou de repente, mas você falando isso, eu entendo que é da vivência até do nascer, do ficar vulnerável e vai acumulando. Vai sair? Eu vou buscar tudo. É? Fala pro papai pra não esquecer os agasalhos. Fala pra ele primeiro, esquecer os agasalhos. Quê? É isso? Ela falou que vai buscar a Duda? Tá. Então, a insegurança por si só, ela não tem esse poder, entende? Mas ela também não atrapalha de vocês ficarem aqui, viu, mãe? Sim. Tchau, filho. Tchau. Tchau, filho. Tchau.
fica mais agoniado do que todo mundo, não tá atrapalhando em nada. Mas ele fala comigo também. Ele fica muito. Continua. Que mais? Tem mais um papelzinho. Certo. Como lidar ao ver de perto pessoas cruéis? Crueldade. Entende? Quando você fala a palavra crueldade, ela vem com um peso, ela vem com uma característica diferente da insegurança. Porque ela não é só consequência de ações, de acúmulo de traumas. Ela é uma escolha, a crueldade. Entendeu? Não tem justificativa. Ele tá sendo assim porque ele passou por isso, isso e isso. Não. A crueldade, fazer um ao outro, é uma escolha. É possível que a pessoa melhore? Lógico que não. Não é possível, porque para Deus nada é impossível. A misericórdia divina acontece a todo instante, a todo momento. Mas se a pessoa foi cruel até um minuto antes, ela já disparou essa energia e toda ação gera uma reação. Não necessariamente imediato, mas ela já vai ter as consequências dessa ação. Mas a todo instante ela tem uma oportunidade de um recomeço. Certo? A misericórdia divina é isso. Tanto em vida quanto pós-encarnação. Mas agora, ao você ver a crueldade, ela é muito importante para você reconhecer as escolhas das pessoas. Se você está vendo que a pessoa é cruel e você anda com ela, o que te faz estar com essa pessoa? No fim, você também gosta? No fim, você também vangloria algo assim? Se você também concorda? Ou você respeita, mas ignora? E aí? Aí é mais sobre você, se você está vendo. Então, justamente invertendo essa situação, a gente inclusive já falou várias vezes sobre isso aqui. Eu não aprendi, já estou falando de antemão. Como a gente faz para lidar com a crueldade alheia? Como a gente consegue perdoar, novamente, o que me trouxe isso na cabeça faz aí, uma semana, uns 10 dias no máximo, um caso que eu vi na mídia falando sobre sempre criancinhas, né? Eu sei que fazer maldade com qualquer um é maldade. Quando bota as crianças no meio, a gente fica super tocado, né? Da outra vez, quando eu falei sobre esse assunto, foi justamente sobre lá no sul, alguém fez uma maldade muito grande com um monte de crianças. Agora eu vi novamente. Como pensar nessa pessoa e simplesmente falar: Deus vai te perdoar e... Não é sobre Deus vai te perdoar. Eu vou te perdoar? Não é sobre perdão. É sobre misericórdia. E é sobre ação e reação. A questão é o olhar de julgamento. É uma coisa triste. Isso é muito triste. Mas Deus é misericordioso. Mas como eu consigo... Então vamos lá. Olha o pensamento. Quando eu escuto uma história como essa, eu busco a essência, tá? Eu busco a tristeza. É revoltante, porque é muito triste imaginar que existem ações como essa. Então é triste que isso aconteça, é triste, entende? Então eu estou pensando na situação, eu não estou apontando o dedo, eu estou pensando na situação, certo? E aí que todos em volta lidem como tem que lidar, né? E ponto, você não precisa pensar na resolução, no que vai acontecer com cada um. Quanto mais você pensa a respeito, mais você se envolve na situação. Mas o que você quer é que situações como essa não aconteçam mais. Então esse é o pensamento, que situações como essa aconteçam cada vez menos e que elas se dissipem, que ninguém mais tenha, porque isso é um padrão vibratório.
E o padrão vibratório, ele repete. Mas quando eu, no meu coração, sinto por essa pessoa, vontade de esganar essa pessoa. Tá tudo Eu bem, entro no você é mesmo ser padrão humano. vibratório. Não, você não entra no né? mesmo padrão vibratório que ela. Você é ser humano, você Até a voz sente. muda, né? Até a voz muda. É, eu sou assim também, por isso que eu tô ouvindo, tá? Não, você é um ser humano, mas isso é só pra você perceber que ninguém é perfeito e que você também tem esse sentimento, não é esse igual, mas que você tem um sentimento latente de descontar a situação no outro. Mas aí você entende que é uma escolha. A crueldade é uma escolha. Você vai ser cruel igual? Porque você escolhe não ser. Porque se você escolher respondê-lo da mesma forma, isso vai virar eternamente. Alguém precisa levantar a bandeira, entende? Não estamos dizendo em situações de consequência, situações, por exemplo, você trabalha com o caso de que precisa prender essas pessoas, de que precisa, né, da justiça em si, o trabalho físico, né, mas é o pensamento. Então, são situações diferentes. Eu perceber que eu sinto isso, ótimo, estou vivo, me revolto, mas não ajo da mesma moeda, não ajo, né, não respondo com a mesma moeda, não ajo da mesma forma. Porque às vezes, por muito menos, vocês têm vontade de esganar o que está do seu lado a vida inteira. Por muito menos. Você percebe que tem vontade de dar um chacoalhão. Mas dar um chacoalhão e fazer, e chegar ao ato desse chacoalhão é uma escolha, não é? Sim. E você não vai fazer isso, porque você tem amor, que você tem compaixão, né? Tem noção de que isso não vai levar a nada. É que tem o chacoalhão do bem e tem o do mal. Não. Você tem aquele do bem que você quer levantar a Porque pessoa. eu já pensei Não, mas assim, estamos dizendo não. Estamos eu dizendo já pensei chacoalhão assim, um caso grave como esse, né? Eu fiquei, muitas vezes eu já pensei assim, será que isso que eu estou sentindo, realmente se eu tivesse a oportunidade eu faria? Jamais. Né? Aquilo que Você eu pensei entendeu? que é o que eu queria que acontecesse, se eu tivesse a oportunidade aqui do meu lado, eu faria? Não. É isso. Então, Ainda fico brava, porque aí a galera toda que tá junto, né? Se não fizer isso, não vai adiantar. Tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer igual, tem que. Aí já fico brava. Para de falar isso. Não fica atraindo essas coisas. Muda isso. Para de pensar dessa. Como que não vai pensar desse jeito? Eu ainda arrumo briga. arruma briga porque você quer mudar um padrão que na verdade você mas também tá pensando. Mas eu fico. Aquele sentimento tá ali. Eu queria Então, falar por assim, que você faz? isso Aí você coloca a mesmo. culpa no outro, que o outro tá pensando, você tá pensando igual, só você Pois só é. não tá falando. Foi isso, exato. Só não tô falando. É. Ainda fico falando pra falar, não falar. Ainda arruma encrenca, entendeu? Ainda arruma encrenca Ainda com os arruma próximos. Então, não é por aí. É mais fácil você apoiar e dizer, inclusive, que você concorda. Mas o que é dele não é que está guardado, né? As consequências das ações, elas vão além do palpável. Mas mais do que as consequências das ações, as consequências dos pensamentos também. Né? Dos pensamentos, do planejamento. Até a hora do ato, a misericórdia, ela pode acontecer a qualquer instante. Um sopro do respirar, né? Do esperançar. Tem pessoas que são cruéis, que não têm compaixão, são psicopatas ou sociopatas. Isso. Eles fazem, não sentem nada, não sentem dó. Isso. Outros são cruéis por opção, eles sentem prazer naquilo. Isso. Mas muitos dos psicopatas também sentem o prazer, né? Eles não sentem Não sentem a compaixão. Não sentem a compaixão. Isso. Você quando lida com uma pessoa dessa, e aí você às vezes quer não estar próximo. Você falou agora de ter a esperança. Não quero falar. Tipo assim, o certo seria que eu tivesse esperança que essa pessoa um dia mudasse. Não. O fato de eu me afastar
e viver a minha vida. Não, esperança que o outro mude não é esperança. Não, é um querer. Eu quero que o outro mude. Esperança que as coisas melhorem é uma coisa. Esperança que o outro mude não é esperança, é vontade. É vontade que o outro mude. Ninguém muda ninguém. Mas aí se a pessoa mostra sinais, aí você pega e fala, putz, acho que essa pessoa tá melhor. Aí de repente faz tudo de novo. Ué, mas é uma Aí escolha. você tem que lidar com a sua frustração. É uma porque achou escolha. que a pessoa Não, tava você melhor. deduziu, você topou, você quis, tudo escolha sua. É, a tudo pessoa escolha. mostra os sinais mesmo. É. Que tava melhor e depois escolheu novamente. Não E tudo bem, a pessoa escolheu estar assim, estar junto, né? Vai lidar com as consequências de picos, né? De hora mais a menos, hora mais agudo, assim como qualquer doença. Mas normalmente quando se dá conta, dificilmente se mantém, se busca autoconhecimento, dificilmente a longo prazo permanece. Ou então é porque existe um amor muito assim, fraternal mesmo, que aceita o outro como ele é. E quando isso acontece, é uma aceitação mesmo da frustração como parte do processo, sabe? O que mais? Essas atitudes de crueldade, elas podem vir desde criança, né? Sim, E vai sinais como sim. elas são cortadas pelos pais, seria um direcionamento dos pais, sim? Não. Não é direcionamento para os pais, são sinais da própria alma, do próprio ser. E aí vai dos pais ou não enxergarem. Coloco muito na justificativa de que é criança, só que é criança. Não, mas o que é criança? Sendo criança, não tem a noção do que é algo ou não, assim, no sentido do que fazer maldade. Então, se ela vem com esse perfil, é porque é algo que ou ela repete daquilo que ela vê, ou ela repete daquilo que ela trouxe. E aí cabe aos pais esse olhar, porque os primeiros que estão ali junto com ela são os pais, né? E limite necessário. Exatamente. Então, por isso cabe aos pais, não cabe à escola, cabe aos pais, porque isso já mostra sinais muito antes de entrar na escola. Mas, infelizmente, com a educação de hoje em dia, acabam que os pais deixam isso passar e vai reverberar lá na escola, né? Ah, sim. Depende. E a Depende escola das não tem coisas. muito... Não, porque a hoje em escola dia, é o o que cunho fazer. acadêmico cada vez mais. Então, se a escola vai conseguindo diferenciar e trazer de que ela vai dar relatórios e falas da parte acadêmica, sim, tá certo, realmente, porque é um olhar acadêmico, a parte de moral, a parte de tudo, na verdade tinha que vir de casa. É que relações do dia a dia fazem com que aquele que está ali traga essa mensagem, né? Traga isso sobre certo e errado, tudo, mas na verdade é para vir de casa. Porque a escola é cunho acadêmico, né? Institucional, certo? Disciplinar das disciplinas. A estrutura como hoje está, né? A escola. Então não é responsabilidade do... Agora, Mas os pais da hoje em primeira dia estão infância, passando da essa primeira infância, responsabilidade. como a primeira infância ela é esse aberto desse moldar, mas também não é responsabilidade da escola. É parceria com a escola, não responsabilidade da escola. Nessa primeira infância, certo? E aí depois é a parceria, mas é a parceria mais ainda acadêmica e não educacional. Não é dessas do certo e errado, né? Sobre a moral, né? As pessoas confundem bastante isso. Sim.
jogam, né, a responsabilidade do E colo ainda do quando outro. faz em casa, fala, aprendeu na escola. É, você tá repetindo da escola. E a escola fica com a dupla função, formar e informar. Isso. Eu acho que é por isso que a crise acaba ficando desgastante para os professores, porque é bem cansativo o professor em si que tá ali, porque ele tem que fazer igual você vai educar, e aí o pai quer que ele esteja só olhando para o filho dele. É, exatamente. Os professores acho que tem sido bem forte isso. Quem mais? Muitas vezes acaba ficando um ambiente hostil para o professor, né? Principalmente quando já estão adolescentes, que começam a enfrentar o professor. É, o não querer, né, fazer também nada. Essa apatia, né? Essa apatia mesmo, né? Falta de comprometimento. É muito latente isso, essa falta de compromisso, falta de comprometimento, esse cumprir combinados. E é um padrão que vem vindo, e esse padrão ele foi passado. Então, veio de algum lugar. E existe um padrão, né, no período juvenil hoje, que é esse, eu não quero compromissos, não quero comprometimento, né? Sei dos meus direitos, E esqueço os meus deveres. mas meus deveres dá pra ser de tal hora, né? Então, tudo bem ser escutado, tá, pode ser de tal hora, mas desde que cumpra isso e isso, são combinados. Mas tem momentos da vida em que a gente não escolhe a hora, né? As coisas só acontecem, e aí talvez seja importante trazer essa memória, trazer essa clareza de que não é tudo que a gente pode escolher a hora de fazer e acontecer, né? Até porque o que sabemos sobre o que pode acontecer com a gente, né? A qualquer instante tudo pode mudar. E aí, o quanto antes eles estarem preparados para isso, melhor, né? Agora, se eles puderem sempre definir tudo a hora que eles querem fazer, acho que é difícil, né? Porque eles se sentem no controle. Isso. A gente não tem controle plenário. Não. Essas matérias que hoje, eu não sei falar exato, que são colocadas na grade curricular, não é resolução de conflitos, eu não lembro agora, que está gerando esse movimento. Seria para que, não sobre educação, mas que esses adolescentes tivessem uma consciência melhor e resolvessem seus conflitos internos um pouco mais, ou serem mais escutados? Não, são coisas distintas. Esqueci o nome das matérias que... Não, de autoconhecimento, você está falando? De projeto de vida, essas coisas? Isso, não, projeto de vida não. Projeto de vida é uma estrutura sobre o desenho do que você gosta, do que você quer. E não é sobre resolução de conflitos. Não. Sobre estruturar a vida. A sua vida. Se conhecer um pouco, saber das suas qualidades, seus defeitos, mas não no sentido de resolução de conflitos. Sim, depois que você sabe um pouquinho sobre si, você consegue desenhar para que caminho você quer seguir, assim. Saber um pouco sobre mercado de trabalho, sobre cursos, essas coisas, assim, no decorrer, no primeiro e segundo ano. Mas não é sobre resolução de conflitos. Não tem uma disciplina sobre isso no quadro geral, assim. O que mais? Posso mudar o rumo da Sim. Algumas vezes eu assisti, eu participava, né? E na mesa de desobsessão, muitas vezes vinham aqueles espíritos sofredores que desencarnaram e que já estavam há muitos, sei lá quanto tempo, né? Ainda que presos
muitas vezes nos cemitérios, ao lado de onde foi sepultado, no local onde foi sepultado, e, enfim. Quando a gente perde alguém, a gente que é mais espiritualizado, a gente faz muita prece, né? A gente chora pelo aquele ente querido, pedindo que Deus encaminhe, enfim. A gente está sempre com ele na nossa lembrança, sempre fazendo prece. Mas a gente sabe que tem muitos morreu, enterrou, acabou, nem lembra mais. Nunca vai lá ao cemitério, né? Ou pelo menos faz uma prece por aquele ente querido. Esses espíritos que ficam nesse sofrimento, é pior para esse tipo de, né, de qual a família sequer lembra que um dia existiu? Porque depende muito, para ele ser dessa forma, não é que é pior ou não, depende do que ele plantou. Porque às vezes pode ser esquecido, mas porque não foi visto, mas ele plantou amor de outra forma, e aí esse retorno acontece, né, nesse pós-encarnação. Então não é sobre o lembrar ou não lembrar do pós. Sempre há um bálsamo toda vez que for um pensamento, uma prece, isso só intensifica, alivia, né? Mas não significa que não ter, que prejudique. Porque depende muito mais da alma, o que foi feito durante a vida. Das ações, das consequências e tudo, entendeu? Não é responsabilidade do familiar esse encaminhamento daquele irmão que desencarna. Dele próprio. É dele próprio. Durante toda a vida dele próprio. Entendeu? Dificilmente alguém que plantou vai deixar de ser amado porque desencarnou, vai deixar de ser lembrado porque desencarnou. Dificilmente. Entende? Às vezes não pelas pessoas que você imagina que ele lembraria, mas para aqueles que ele realmente tocou os corações enquanto esteve em vida. Pode ser um, mas ele fez por onde, entende? Então, as consequências são daquele que desenhou durante a vida. Por isso que falamos muito sobre o não se apegue à forma da luz trabalhar, no sentido de não se apegue da forma como o irmão foi, porque ele tem que ir de alguma forma, né? Para se desprender do corpo físico, tem que se desprender em algum momento, né? Então, para quê? Para que não se apegue no desenho, ou na tragédia, né? Ou na doença, ou na forma como seja e tal, para facilitar esse desprendimento. Mas isso não significa que a responsabilidade daqueles que ficam sobre o encaminhamento daquele que vai. Não é? Entendeu? Sim. Mas quando tem um espírito que desencarna, sem ter consciência que ele desencarnou, por causa de uma doença, tipo esquizofrenia, ou, né? E ele desencarna. E ele decide ficar no meio familiar. Como que é isso? Tem um resgate, mesmo a família não tendo consciência disso? Tem, porque não tem. Porque, por mais que os encarnados não saibam, aqueles próximos do desencarnado, se é o processo dele de desencarne, sempre tem alguém, sempre tem uma alma amiga que vai estar junto. Seja na proximidade ou seja de forma que ele veja, inclusive. Mas o resgate, ele acontece, às vezes não momentaneamente, mas acontece um processo de resgate, sempre. Sempre. E aí, quando desencarna, quando é numa doença, por exemplo, como essa, existe um acolhimento diferente, porque é um nível de doença. Então, o nível de doença, ele faz com que o amparo, ele aconteça da mesma forma, como se fosse medicamentoso mesmo. Entendeu? Então, continua não sendo responsabilidade da família o encaminhamento desse irmão, da família encarnada. Continua não sendo.
A oração e o desprendimento, né, através dos pensamentos, tudo isso auxilia, tudo isso ajuda, mas não é responsabilidade. Né? Vocês não têm, da mesma forma que ninguém salva ninguém durante o processo da encarnação, ninguém caminha, ninguém tem o poder de encaminhar o outro sem que o outro não tenha o devido mérito, o devido, né, encaminhamento para isso. Você pode mandar fluidos que acolham, certo? Que impulsionem a relembrar sobre o amor, sabe? A relembrar sobre isso, sim. Mas não é a sua responsabilidade, entendeu? Até porque você também está lidando com o processo, porque no desencarne de algum ente querido, você também tem suas dores da ida desse ente querido, que não pode ser ignorado. Você também entra num processo, né? Aí ele está no processo do desprendimento, desligamento, mas você também entra num processo, seja de aceitação, seja de revolta, né? Seja de acolhimento com os que estão ali. Então, no momento que falamos acolha aqueles que estiverem mais próximos de você, inclusive você mesmo. Quando eu percebo que está tudo bem comigo, como estou lidando, então eu vou na casa da minha irmã, da minha tia, ou de quem seja que esteja no momento, demonstrando mais dificuldade dessa aceitação, ou mais dificuldade, né? Ou pedindo mais um abraço e tal. Por isso falamos do apoio, já que existe uma cerimônia desenhada a respeito, por isso sempre o apoio de, se você sente no coração que é necessário você ir dar um abraço naquele irmão que está aqui, que está sentindo a dor do desligamento, né, daquele que se foi, tudo isso é válido. Isso é amor fraternal, entende? Porque eu sei que se fosse eu passando por isso, eu gostaria que aqueles que têm consideração por mim também me abracem, também estejam comigo, né? Para não me sentir sozinha nesse momento desse desligamento. Não julgando o que é certo ou errado sobre a cerimônia, mas e sim no processo fraternal mesmo de amparo, de amor. O que mais? Mais alguma coisa? Muito bem, então. Que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e muita fé no coração. Paz e luz a todos.